Boa tarde, começamos mais um Big Papo nessa terça-feira. E ontem foi dia de Sincerão lá na casa mais vigiada do Brasil. E é um dia decisivo, né, que tudo pode mudar, ainda mais depois da formação de paredão polêmica que aconteceu no domingo, depois do Diogo, em consenso, né, com a Graciane e com a Giovana, terem puxado no contragolpe a Aline e o Vinícius para o paredão, que eles acabaram vencendo a prova do bate-volta e se livraram dessa. Mas isso daí gerou uma grande rebelião na casa. Começando o dia com a Aline dando nojo no queridômetro pro Diogo, né? Pesado, né? Você falar que você tem nojo da pessoa, mas ela deveria estar bastante chateada com ele. E com razão, né, gente? Ao longo do dia, parece assim que todos os brothers da casa tomaram as dores da Aline. Inclusive, duas dessas pessoas foram as próprias Graciane e a Giovana, que foram quem botaram o nome da Aline na roda, né? Para deixar isso aqui bem claro. Foram as primeiras a passar o dia todo xingando ali o Diogo, bastante chateados com a posição dele não ter defendido a Aline, dele não ter pelo menos cogitado enviar os gêmeos, os Joões, para o paredão, e sim a Aline, que é uma pessoa com quem ele estava se relacionando. Inclusive no sábado eles dormiram juntos, gente, uma coisa assim pesado, né? E a primeira briga do dia foi da Giovana com a Vilma. A Vilma foi até encontrar a Aline, né? A Aline tava tomando banho com a Giovana ali e ela queria conversar com a Aline, mas a Giovana não deixou, se meteu no meio da conversa. A dona Vilma, peraí que eu vim conversar com a Aline. E aí os ânimos começaram a se exaltar e a dona Vilma ficou com bastante chateada, né? A Giovana chegou a chamar ela de mentirosa por conta da situação ali, que a Giovana afirma que a dona Vilma tá contando a história totalmente errada. E depois disso, o Diogo foi tentar conversar com a Aline, né? Já que a dona Vilma não conseguiu conversar com a Aline porque a Giovana não deixou, depois eles foram conversar na área externa, que a Aline foi pra piscina, o Diogo foi atrás dela, tentar conversar com ela. Ela, que não quis papo com ele, antes, né, decidiu escutar ele dessa vez, mas a conversa não foi muito ali amistosa. Inclusive os internautas apontaram que a linguagem corporal do Diego foi ali meio passiva-agressiva, né? Porque a Aline, ela expôs o sentimento dela de falar que ela se sentiu traída por conta de que eles estavam desenvolvendo ali um relacionamento e ela achou interessante priorizar esse relacionamento, só que ela não foi priorizada pelo Diogo. E isso deixou ela bastante chateada e ela achou essa atitude dele incoerente. Ele tentou justificar dizendo que a decisão não foi dele, foi a decisão ali em conjunto. E ficou por isso mesmo. Eles ali deram um abraço depois dessa conversa e cada um seguiu o seu rumo. Depois a dona Vilma veio atrás da Aline para conversar com a Aline também. E ela acabou repetindo a mesma coisa. De que eles tinham que tomar ali a decisão muito rápido e que eles já tinham combinado de que eles não escolheriam a Vitória Estrada e o Matheus por conta de que eles já tinham saído de um paredão, já tinham pegado um monstro e que não seria interessante eles irem para um paredão, por isso que foi escolhido a Aline, né? E assim, gente, eu confesso que eu vi verdade nas palavras da dona Vilma, né? Dona Vilma que finalmente mostrou a voz nesses últimos dias, ela que ficou tão caladinha durante as primeiras semanas, agora ela resolveu hablar, né? E eu achei que ela foi bastante sincera. Ela falou que na hora ali da pressão não tinha como fazer a matemática e a gente já, conhecendo o comportamento dela, já sabe que ela já é mais assim, mais voada, né? Ao contrário do Diogo, que deveria ter tomado a iniciativa. E depois à noite, né, teve o Sincerão. E a dona Vilma e o Diogo foram massacrados, né? Começou o programa
com o Diego Hipólito, que escolheu a Dona Delma e depois falou... vou explicar pra vocês a dinâmica, na verdade, né? O Sincerão, você tinha que escolher alguém pra você fazer uma nova dupla e alguém que você não faria dupla de jeito nenhum. Começou com o Hipólito escolhendo a Dona Delma, falando sobre a questão de que ela sempre protegeu ele, inclusive na questão das crises de ansiedade dele. E ele apontou o Gabriel, que duvidou das crises de ansiedade dele. Depois veio a Dani, que é a irmã, e falou a mesma coisa, pontuou. E, gente, por incrível que pareça, né, eles trocaram ali. Dani falou que não queria fazer dupla com o Mike, e o Diego falou que não queria fazer dupla com o Gabriel. E o assunto deles foi o mesmo, sobre a questão de duvidar da ansiedade. A Dani poderia ter aproveitado melhor o tempo dela, porque ela falou que ela ia expor, mas ela acabou falando só 30 segundos, não foi incisiva nas palavras dela, mas ela falou que doeu muito nela duvidarem das crises do irmão dela, já que ele poderia nem estar vivo hoje, depois dos quadros depressivos que ele teve, né? E que os outros, como atletas, deveriam entender melhor a situação. O Gabriel chegou até a falar uma frase polêmica, dizendo que ele não tinha empatia, porque ele nunca teve ansiedade. Que bom que ele nunca teve ansiedade, né? Mas ele tem que entender que a empatia pode salvar uma vida, principalmente ali dentro de um confinamento, que a pessoa fica mais sensível, né? E depois, voltando ao embate, quando chamaram a Aline, eu fiquei pensando, será que a Aline vai lançar a braba, gente? E a Aline falou que ela jamais formaria dupla com o Diogo depois de tudo que aconteceu. Eles foram novamente lavar roupa em rede nacional. E assim, gente, as conversas foram mais do mesmo. Tudo que eles já haviam conversado no decorrer do dia, eles repetiram ali na hora da dinâmica do Sincerão no ao vivo. Que ela ficou chateada porque ele escolheu ela, e ele retrucando, dizendo que ele não escolheu sozinho. E a Aline falou que ele era que ele foi muito inconsistente na ideia dele, porque a partir do momento que ele escolheu outra dupla, ele deixou claro que ele queria que a Aline saísse. Ele se defendeu depois, dizendo que a intenção não era essa. Inclusive, gente, na hora que chamaram o Diogo pra escolher a dupla dele, ele falou que ele queria fazer uma nova dupla com a Aline. Chorou pedindo desculpa, falou que tinha se arrependido da escolha dele, e era motivo para ele se arrepender, porque ele decidiu salvar a Vitória Estrada e o Matheus. E quando a Vitória foi chamada, ela falou que ela não faria dupla de jeito nenhum com o Diogo, sendo que o Diogo salvou a barra dela. Então, ele depois ali até comentou que ele se arrependeu muito da escolha dele. A Dona Vilma também ficou bastante chateada depois que a Vitória Estrada apontou o Diogo. E ela falou que foi um arrependimento muito grande, porque ela errou ao ter indicado a Aline, que quem deveria ter ido pra paredão realmente já, né, assim, num quesito ingratidão, era pra ter ido mesmo Vitória e Matheus. E a Graciane também, né, também apontou o Diogo, dizendo que ele era um macho, né, falou pouco, xingou ele xingou ela, falou que ela também não se posicionava, não se mostrava, que no dia do almoço do anjo, né, que toda a casa teve acesso às conversas daquele almoço, a Graciane xingou muito a Renata e depois estava ali dando abraço nas meninas, falou que ela também não se posicionava dentro da casa, que ela tinha dito para ele em vários momentos que ela admirava muito ele, e agora ela tava nos 4 cantos da casa falando mal dele. Tanto que, ao fim, depois que o Tadeu mandou eles saírem de cena e se sentarem, a Graciane falou bem assim, você falou certo, eu te admirava no passado, né, gente? Porque atualmente essa admiração aí, ó, já foi por água abaixo, né? O Diogo chorou, ele ficou emocionado quando a Vitória Estrada falou que não faria dupla com ele, depois ele chorou falando que queria fazer uma dupla com a Aline e tava muito arrependido da decisão dele. Inclusive, eles foram sorteados para ganhar um cinema, né? E aí eles
ele chamou a dona Delma Guilherme e a Aline Vinícius, e o clima tava assim, um cinema pesado. A Aline tava chorando, a gente não sabe se a Aline tava chorando com o filme ou se ela tava chorando ali com a situação, porque a gente imagina que ela deve ter passado o dia com bastante pressão na cabeça, né? Todo mundo falando do Diogo no ouvido dela, e Diogo e Dona Vilma atrás dela pra falar sobre o mesmo assunto o dia todo, a noite toda. O assunto da noite foi Diogo, Vilma e Aline. E o pessoal aqui fora fazendo altos memes, né? Que a Aline é a primeira pessoa a participar de 3 realities, né? De férias com o ex, Ilhados com a sogra e o BBB. Porque ela passou ali de um chip, depois ela ficou junto com o boy, depois nova sogra pra lá, nova sogra pra cá. E depois... foi tudo por água abaixo, a gente não sabe mais como é que vai ser essa relação entre eles. E hoje é dia de eliminação, vamos ver o que acontece, né? As pesquisas essa semana só vai ter uma pessoa eliminada, que já acabou a dinâmica das duplas. E essa semana as pesquisas apontam que a Giovana deve deixar a casa e que a Graciane vai pro quarto secreto, né? Porque acabou as duplas e somente um vai ser eliminado, mas o pessoal da casa não sabe disso, eles não sabem que a pessoa que vai ficar da dupla vai para esse quarto secreto, né? Ao que tudo indica, a Giovana sai hoje. No caso, a dupla dela é a Graciane, então a Graciane deve ir para o quarto secreto, onde ela vai ter acesso ao áudio e ao vídeo da casa toda. Não sabemos por quanto tempo, mas do jeito que a Graciane tá sisuda esses dias, com certeza ela vai usar bem esse poder. E a gente volta amanhã para contar para vocês quem foram os eliminados e o decorrer e o desenrolar de todas as decisões. Acompanhe nossas redes sociais para não perder nenhuma atualização e até a próxima.